tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro nesta quarta-feira. Celebramos a oitava da Páscoa. Comece mais uma vez o seu dia fazendo este olhar que percebe, verifica como está o meu interior. E faça com que a sua respiração seja percebida por ti. A respiração consciente nos integra, nos conecta com o céu, nos conecta com Deus. Por isso é saudável você prestar atenção à sua respiração. Modificar o jeito de rezarmos. Basta de rezar somente com palavras. É hora de começar também a rezar por meio do silêncio e da respiração consciente. Quando você une silêncio e respiração consciente, a oração acontece. O diálogo com Deus se dá. Pois o diálogo de Deus acontece quando existe um diálogo comigo mesmo. Quando eu me percebo, quando eu verifico o que está acontecendo dentro de mim. Por isso, conecte com Deus e deixe que a beleza de Deus seja contemplada, acolhida por ti. O texto que hoje nos é dado é o texto de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante.
Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, é um dos textos mais belos da Sagrada Escritura. Nos conta, nos apresenta um Deus pedagogo, um Deus que caminha com os seus, um Deus que insiste e procura as estratégias mais evidentes para fazer com que seus discípulos compreendam o óbvio. O Filho de Deus está vivo. Ele venceu a morte, ressuscitou. Mas percebe, por outro lado, um grupo de discípulos insistente na ignorância, insistente e apegados à morte, à derrota. 2 dos discípulos de Jesus se desgarram. Depois que as mulheres já tinham dito: eu vi o Senhor, disse Maria Madalena ontem no Evangelho. Mas parece não ter sido suficiente para que estes entendam e acolham a verdade que está se dando. E agora, Jesus mais uma vez tenta. Esses discípulos voltam para sua casa. Vamos voltar, fazer o que nós fazíamos antes, já que seguir Jesus foi um tempo perdido. E por isso, cabisbaixo, retornam para sua casa, para sua terra. Mas Jesus os alcança e os ensina. O que andas falando pelo caminho? Tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu nos últimos dias em Israel. O que foi? E eles então vão dizer o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. E conto aqui todas as qualidades de Jesus. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E aí, Jesus entra com sua pedagogia irrestrita. Quando diz para estes: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí começa a resgatar os profetas, explicando as Escrituras. E os discípulos parece que começam a entender, cair a ficha a respeito do que fala Jesus. Amados e amadas, Jesus faz de conta que vai adiante. E os discípulos o convidam: fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. E ali
Jesus aproveita mais uma oportunidade para dizer: sou eu, ressuscitei. Ao entrar, Jesus senta com eles, toma o pão, abençoa este pão, parte e distribui entre eles. Só quem faz isso é Jesus. Até agora, eles não conheciam outro que fizera desta maneira. E ali, certamente, os olhos deles já se abriram. Os olhos se abriram e ali reconhecem Jesus. Só que Jesus desaparece novamente. E assim, eles voltam para sua terra, alegres, extasiados. Não estava ardendo nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E ali, chegando ao encontro dos outros que estavam em Jerusalém, vão dizer: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E vão explicar como que reconheceram Jesus ao partir o pão. Amados e amadas, quando nós fugimos de Deus, Deus vem até nós. Deus nos alcança, Deus abre nossa mente, tira a venda dos olhos, para que enxerguemos, para que vejamos o que é óbvio, para que possamos tomar consciência de que suas palavras se realizam e ele se revela a cada um de nós. Deixemos ser alcançados por Deus e não nos percamos no desespero, na falta de fé, que aparentemente este colégio dos discípulos de Jesus havia sido tomado. Mas deixemos ser guiados pela luz que nos dá clareza, certeza de que, de fato, os ensinamentos de Jesus são verdade e vida. Ele ressuscitou. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.